Queridos, vamos à palavra de Deus, Hebreus capítulo 2, versículo 1. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Portanto, devemos dar mais atenção para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Eu quero ler uma outra versão que diz assim, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Amados, existe uma tendência perigosa, com tudo isso que estamos passando e vivendo, uma tendência perigosa de nós nos esfriarmos espiritualmente. Uma tendência perigosa de esfriamento espiritual da nossa fé. Nós temos visto, as pessoas estão fazendo o possível para levar as suas vidas nesse tempo de pandemia, tentando levar uma vida o mais possível, normal, o mais possível dentro da normalidade. E sábado eu saí com a minha esposa, nós passamos pelo centro da cidade aqui de Dourados, e realmente, queridos, eu fiquei muito preocupado. Eu vi as pessoas circulando, as pessoas de um lado para o outro, as lojas cheias, e as pessoas continuam tentando levar as suas vidas o mais possível dentro da normalidade. Querido, nós estamos comprando, nós estamos vendendo, alguns estão trabalhando, indo às consultas médicas, mas os cultos nós não podemos ir. Nós não podemos participar dos cultos presenciais. E há uma perigosa tendência, querido, de esfriamento espiritual. De nós esfriarmos na fé. Lá em Mateus, no capítulo 24, quando Jesus ele estava dando as últimas instruções para os seus discípulos, e ele estava falando de tudo isso que nós estamos começando a viver, a passar, as primeiras dores. E Jesus ele fala aqui no capítulo 24, no versículo 12, ele fala assim, olha, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele, versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então a tendência nesse tempo, queridos, é a fé se esfriar. Porque nós estamos em casa, nós estamos naquele hábito que nós tínhamos de ir à igreja, de ouvir a palavra, de sermos ministrados. E muitas vezes em casa nós, muitas vezes não nos atentamos, uma coisa tira a nossa atenção da palavra, estamos com o celular na mão e o celular muitas vezes nos tira a atenção, não temos aquele período realmente para pararmos e sermos ministrados, realmente. E a tendência é esfriar.
A Bíblia diz aqui que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Mas a Bíblia, Jesus mesmo disse aqui, queridos, mas aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, meus queridos, eu quero dizer nessa noite que nós somos responsáveis pela nossa fé. Cada um de nós. Claro, fazemos parte de uma igreja, somos membros, discípulos do Senhor Jesus, membros de uma igreja, do corpo de Cristo. Temos um pastor, temos nossas responsabilidades, nossos deveres como cristãos, temos nossos direitos. Nós precisamos entender que cada um é responsável pela sua fé. Queridos, os governantes, eles não estão preocupados com a nossa fé. Eles não estão preocupados. Eles estão preocupados em governar, eles estão preocupados em administrar esta pandemia. E se nós não nos preocuparmos com a nossa fé, queridos, ela irá se esfriar. Quando você menos esperar, você está frio na fé, você está desmotivado em ler a Bíblia, em orar, em estar em comunhão com Deus, em adoração. E nós precisamos tomar cuidado, queridos. Aqui em Romanos capítulo 14, Romanos 14, versículo 12. Romanos capítulo 14, versículo 12, diz assim a palavra de Deus: de modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amém? De modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, cada um de nós, eu vou dar conta de mim mesmo a Deus. Você que me ouve, que me assiste, você dará conta de você, de si mesmo a Deus. Amém? Eu não posso dar conta de você a Deus. Você não pode dar conta de mim a Deus. Então cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, queridos, nós não podemos esperar que outras pessoas estejam preocupadas com a nossa fé. Nós precisamos nos preocupar com a nossa fé, com a nossa vida espiritual. Se Deus permitiu tudo isso acontecer, se Deus tem permitido nós estarmos esse tempo todo sem os cultos presenciais, sem estarmos aqui no templo juntos, ministrando, orando um pelos outros, né? Fazendo alguma conferência, como nós fizemos no comecinho aí do mês de março, uma conferência profética. O pastor Cássio Prates veio lá da cidade de São Paulo, né? Ele veio aqui, ministrou uma palavra poderosa, ministrou sobre as pessoas, orou, profetizou, trouxe revelações poderosas do Senhor. Se nós fomos impedidos, se Deus permitiu de sermos impedidos de fazermos isso durante esse tempo, então nós precisamos, queridos, cuidar da nossa fé. Nós precisamos manter a nossa fé viva, em comunhão com Deus. E aqui o escritor aos Hebreus, ele exorta: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. É um tempo de nós nos apegarmos com mais firmeza às revelações que Deus nos tem dado.
que Deus já ministrou na nossa vida lá atrás. Esses dias agora eu peguei as minhas anotações de 2014. Eu tenho as minhas agendas, as minhas anotações, e eu comecei a ver ali o que Deus tinha falado, que coisas, palavras tão poderosas, palavras tão tremendas. Eu fui tão edificado com aquelas palavras. É hora, querido, de você se lembrar daquilo que Deus ministrou a você o ano passado, a semana passada. Não é viver do alimento lá de trás, não, mas existem verdades poderosas de Deus. Deus tem algo novo para nós, todos os dias tem. Mas o texto está falando aqui que nós devemos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. E qual é o objetivo disso? Para que delas jamais nos desviemos. Começar a nos lembrar das palavras que fomos ministrados. Palavras sobre oração, palavras sobre meditação na palavra, palavras sobre batismo no Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, palavras de perdão, o quanto nós precisamos perdoar, amar, o quanto nós devemos nos importar com o perdido, o quanto nós devemos, amém, nos despertar para falar do amor de Deus para as pessoas. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Queridos, eu gostaria de comparar a vida espiritual, a nossa vida de fé em Jesus Cristo a uma fogueira. E a Bíblia fala que nós somos labaredas de fogo. Ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. Eu queria que você pensasse em uma fogueira. E se a fogueira, se você está ali, eu lembro quando eu era criança, nós brincávamos de fazer fogueira. E se a fogueira, se você não alimentar ela, se você não colocar ali os gravetos, a lenha, o que vai acontecer? Ela vai apagar. A nossa fé cristã, a nossa vida cristã, da mesma maneira, se nós não alimentarmos, queridos, o fogo do Espírito Santo, a chama do Espírito Santo em nossos corações, ela vai se apagando. Nós precisamos todos os dias alimentar a nossa fé, alimentar a nossa vida espiritual. Nós precisamos colocar os gravetos, nós precisamos colocar as lenhas, para que o fogo do Espírito Santo esteja sempre queimando em nossos corações. Agora, se nós relaxarmos, e nós então passarmos um dia, nós não oramos, nós não lemos a Bíblia, passa mais outro dia, amém? Nós não conseguimos assistir o culto, né? Nós não conseguimos ouvir a palavra, e aí aquela semana também não teve como nós reunirmos a célula em família, e vai passando um dia, vai passando outro dia. Mas eu quero dizer que o contra-ataque do diabo contra você, os ataques do inimigo contra a sua casa, contra a sua família, eles não param. O diabo está lançando todos os dias dardos inflamáveis do maligno contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua fé. O diabo, ele não para, o diabo, ele não descansa. Os demônios estão lá lançando setas, lançando todo tipo de ataque contra a sua vida. Mas você está desapercebido, você está sem orar, sem ler a palavra, sem buscar a Deus, sem ser ministrado. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. É hora de você se apegar às verdades. É hora de você se apegar às verdades da palavra de Deus. Eu quero deixar aqui algumas verdades, algumas coisas importantes
para que eu e você, nós nos apeguemos a elas. Aleluias. Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, versículo 1 ao 3. Diz assim a palavra de Deus: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém? Se apegue à palavra de perseverança nesses dias. Se apegue ao ensino sobre perseverança nesses dias. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como nós devemos correr essa carreira de perseverança? Essa carreira que nos está proposta. Versículo 2: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à direita do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis nem desanimeis. Olhando para Jesus. Como é que eu passo esse tempo sem me desviar da fé? Como é que eu passo esse tempo sem perder a minha fé, sem esfriar a minha fé? Olhando para Jesus, olhando firmemente. Não é só olhar, é olhar firmemente para Jesus. Eu posso comparar aqui esse olhar firmemente a todos aqueles que dirigem o carro. Quando você está numa BR e muitas vezes está aquele nevoeiro, né? Aquela neblina desce, você então coloca as duas mãos no volante, e você então olha firmemente para a pista, para a estrada, e você fica ali olhando firmemente, atenciosamente. É desse jeito que nós devemos olhar para Jesus, olhando firmemente para Jesus. Não desvie o seu olhar, não desvie o seu olhar da promessa, não desvie o seu olhar do Senhor Jesus. E considere o sofrimento de Jesus, considere aquilo que Ele suportou por mim e por você, ali na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Ele foi levado como ovelha muda, Ele foi levado ao matadouro, Ele não abriu a sua boca, mas Ele suportou tudo, por mim e por você. Suporte tudo pelo amor do Senhor, suporte tudo. Diz que Ele suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis nem desanimeis. Ele deu exemplo. Ele deu exemplo. Ele é o nosso maior exemplo. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. Olhe firmemente para Jesus. Nesse tempo de pandemia, nesses tempos difíceis, nesse tempo que o diabo quer roubar a nossa fé, nesse tempo que o diabo quer nos desviar do propósito de Deus, olhe para Jesus. Olhe firmemente para aquele que deu a vida por você na cruz do Calvário, aquele que sofreu por você na cruz do Calvário. Olhe para Ele. Coloque o seu olhar agora em Jesus. Aleluias. Eu quero ler aqui também em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Olha o que a palavra de Deus está falando, queridos. Se você realmente tem uma aliança com Deus, se você foi ressuscitado com Cristo, pelo batismo, pela fé, diz assim: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Queridos, nós precisamos tirar um pouco o foco dessa terra.
A Bíblia diz que nós somos forasteiros aqui, nós somos peregrinos aqui nessa terra. A Bíblia, queridos, ela fala que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria ela é celestial. Mas muitas vezes, queridos, nós estamos agindo como se a nossa pátria fosse aqui, que o nosso fim fosse aqui. Não é aqui. Nós somos peregrinos, somos forasteiros, estamos passando por aqui, porque a nossa pátria ela é celestial. Então, queridos, nós precisamos tirar um pouco os nossos olhos, nós precisamos parar de pensar um pouco nas coisas que são daqui dessa terra, parar de pensar um pouco nesse tal Covid-19, nesse negócio de tanta pressão sobre nós, e começarmos a colocar os nossos pensamentos, amém? Nas coisas que são de cima, nas coisas celestiais, nas coisas eternas, amém? Nas coisas eternas, aleluias. Eu quero voltar lá para Hebreus capítulo 2, para encerrar essa palavra. Portanto, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Queridos, vamos nos apegar às verdades da palavra de Deus. Não há esperança fora da palavra de Deus. Não há esperança fora da fé em Cristo Jesus. Só há uma esperança, queridos, para nós. A esperança que Jesus conquistou ali na cruz do Calvário. A vida eterna para cada um de nós. Se apegue hoje às verdades do reino de Deus, as verdades da palavra de Deus, as verdades que você já tem ouvido. Se apegue a essas verdades, para que delas jamais nos desviemos. O propósito do diabo é matar, roubar e destruir. O diabo quer matar a sua fé, quer roubar a sua fé, o diabo quer destruir a sua fé. Mas Jesus Cristo, Ele disse: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. O diabo, ele quer desviar você, ele quer tirar você do propósito, ele quer desviar você do propósito de Deus. Mas se você se apegar firmemente às palavras que Deus tem ministrado ao seu coração, se você realmente se apegar com firmeza às verdades que você já tem ouvido da palavra de Deus, o diabo não terá sucesso. Amém? E eu quero orar nesse momento. Orar para que Deus nos dê esse entendimento, para que Deus nos conceda essa revelação em nossos corações. Que se já fomos ressuscitados com Cristo Jesus, devemos nos apegar às coisas que são de cima. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Aleluias. Eu queria orar neste momento. Queria chamar o ministério de louvor aqui. Nós vamos cantar um louvor. Eu queria que você, na sua casa, se você puder, se coloque de pé. Continue nessa presença. Deus está falando. Deus está falando ao seu coração. Há pessoas que estão me assistindo, que elas estão sentindo uma frieza espiritual grande nos seus corações. Há pessoas que estão se sentindo um vazio, pessoas que já experimentaram a presença de Deus, o Espírito Santo, pessoas que já tiveram experiências gloriosas com Deus,
mas que estão hoje se sentindo fracas espiritualmente, estão se sentindo tão longe, tão longe. E eu quero dizer para você hoje é noite de restauração. Deus quer trazer um fortalecimento na sua fé. Deus quer te visitar hoje. Abra o seu coração. Nós vamos cantar esse louvor. E eu queria que você fechasse os seus olhos, aonde você estiver, e você se colocasse nas mãos do Senhor, pedindo a Ele: Senhor, me enche, Senhor. Eu quero ser cheio de Ti, ó Pai. Eu quero ser cheio da Tua presença. Eu quero transbordar da Tua presença, Pai amado. Eu quero que esse sentimento de frieza, de vazio espiritual saia da minha vida. Saia da minha vida, em nome de Jesus. Eu sou um vaso escolhido, eu sou um vaso de honra, para ser cheio da presença do Todo-Poderoso, do Deus maravilhoso. Sou um vaso de barro, sim. Diga para o Senhor, diga para o Senhor aí, para o Senhor: Senhor, eu sou um vaso de barro, mas um vaso de honra, um vaso para transbordar a glória, a presença de Deus. Oh, aleluia!